Vamos à palavra do Senhor, irmãos. Creio que Deus tem uma palavra para a igreja essa noite. Estive orando e pedindo ao Senhor que, por misericórdia, Ele possa, mais uma vez, trazer a essa igreja um alimento, uma palavra, e que essa palavra sirva para nós, para a nossa vida, sirva como um sustento, que essa palavra venha revigorar, venha encorajar, venha animar a cada um dos irmãos. Todas as vezes que nos reunimos aqui, irmãos, aos domingos, Deus tem sido generoso conosco. Não por causa dos nossos próprios méritos ou por causa de nós mesmos, mas por causa do seu Santo Espírito e por causa do zelo dele mesmo para com a sua igreja. E eu creio que hoje, mais uma vez, não será diferente. Eu creio que onde há 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, Ele se faz presente. E a palavra do Senhor Jesus, ela não volta atrás vazia, pelo contrário, ela cumpre o propósito para o qual ela foi designada. Nessa noite, irmãos, eu quero pedir a sua atenção. Eu quero pedir que você, se porventura puder, não ande, não levante, mas que você possa ter atenção total à palavra do Senhor e reverência. Estamos no culto de adoração ao Senhor. E nesse culto, onde o Senhor é o centro, onde a Ele é dada a primazia, a adoração, eu gostaria de pedir a vocês, educadamente, que toda a atenção possível seja dada às palavras desse livro santo. As palavras que não foram inspiradas por homens, mas que foram inspiradas pelo próprio Deus. O Espírito Santo quer falar conosco nessa noite, amém, irmãos? Então que o seu coração esteja preparado. Abra sua Bíblia comigo, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Pode fazer um. Gênesis 5. Aleluias. Vamos ler a partir do versículo 21, perdão. A partir do versículo 21. Gênesis 5, 21 diz: Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Quero ler mais uma vez o versículo 24. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, Deus. Pai, comunica à Tua igreja, Senhor, aquilo que o Senhor quer, não aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Pai, apesar de mim, Senhor, que o Teu Espírito possa fluir nesse lugar. Pai, olha quantas vidas aqui, Senhor, sedentas pela Tua palavra. Olha quantas pessoas entraram por essas portas, Senhor, procurando ouvir a Tua voz. Pai, a nossa expectativa está totalmente no Senhor, totalmente em Ti. Fala conosco, Senhor, traga a esse lugar um temor santo, traga a esse lugar, Senhor, um quebrantamento, uma convicção de que a Tua presença está aqui, Senhor. Fala ao nosso coração, Deus, fala a cada um de nós, que possamos sair daqui desse lugar, Senhor, de maneira diferente, através do poder, através, Senhor, da ação do Teu Santo Espírito.
fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, irmãos. Enoque andou com Deus. Eu gostaria de falar nessa noite com os irmãos a respeito de andar com Deus, a respeito de caminhar com o Senhor, a respeito de termos um relacionamento mais próximo com o Senhor. Eu estive pensando nesses dias, desde domingo passado, quando o pastor Robson me trouxe essa incumbência de ministrar a palavra aos irmãos. E desde o início do ano, irmãos, eu tenho pensado muito sobre isso. Que o Senhor me ajude a poder transmitir isso da maneira que os corações possam ser alcançados pelo Espírito. Enoque andou com Deus e já não era. Enoque é um personagem que nós vamos ver mencionado de maneira bem resumida na Sagrada Escritura. Nós vemos a respeito da vida de Enoque no livro de Gênesis, no capítulo 5, onde nós vimos, falando sobre a genealogia. Enoque é o sétimo homem, o sétimo descendente desde Adão, da linhagem piedosa de Sete. Os irmãos sabem que Adão teve 2 filhos, Abel e Caim. Caim matou Abel, e por misericórdia e graça o Senhor concedeu a Adão mais um filho, Sete, nome do filho. E dessa linhagem de Sete nasceu Enoque, a linhagem piedosa de Sete. Nós vemos que da linhagem de Caim também foram gerados outros filhos. E é interessante, irmãos, um paralelismo que nós podemos fazer, que o sétimo filho da linhagem de Sete se chamou Enoque, e o sétimo filho da linhagem de Caim, também aí no capítulo 5, aleluias, perdão, no capítulo 4, Lameque foi um homem que desagradou em muito ao Senhor. Lameque proclamou a poligamia. Lameque era um homem mau de coração, era um homem perverso. Se você ler aí no capítulo 4 de Gênesis, você vai ver ele falando, no versículo 23, disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Então Lameque era um homem perverso, era um homem da linhagem de Caim, da linhagem caída de Caim. Já Enoque, descendente de Sete, foi um homem que andou com Deus. A Bíblia também registra, no livro de Hebreus, no capítulo 11, onde são mencionados heróis da fé, homens, segundo a Escritura diz, que a terra não era digna deles, homens poderosos, irmãos, em feitos, em obras, em palavras, em milagres, homens que entraram para esse famoso hall de heróis da fé. E Enoque está lá. Enoque também é considerado um herói da fé. Mas o que fez Enoque para merecer tamanha honra? Enoque, pelo que consta nos registros, não operou nenhum grande milagre. Enoque, eu não lembro de ter visto em nenhuma parte da Escritura dizendo que ele abriu o mar vermelho, ou que ele desbaratou exércitos, ou que ele derrubou muralhas. Eu não consigo enxergar na Bíblia ou em estudos grandes atitudes de Enoque, grandes milagres feitos através desse homem. Uma segunda pessoa, um outro livro que também fala de Enoque é o livro de Judas, lá no versículo 14, 15, Judas, irmão de Tiago, ele fala que Enoque profetizou que um dia Deus viria julgar todas as pessoas.
Então a história de Enoque é resumida, irmãos. Fala no capítulo 5 de Gênesis. Vai falar alguma coisa lá em 1 Crônicas, no capítulo 1, fala rapidamente sobre genealogia, falando da genealogia a partir de Adão, no livro de Hebreus e na epístola de Judas. Eu queria poder pensar um pouco com os irmãos, dessa genealogia de Adão, vamos abrir em Crônicas, 1 Crônicas, aí, logo no primeiro capítulo, primeiro versículo, Crônicas 1, primeiro livro das Crônicas, capítulo 1, verso 1. Vai falar dos descendentes de Adão. E o livro já começa dizendo, descendentes de Adão, capítulo 1, começa dizendo, Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé. Noé gerou Sem, Cã e Jafé. Irmãos, de Adão até Noé são 10 gerações. De Adão a Noé, 10 gerações de homens. Desses 10 homens, irmãos, 4 me chamou muito a atenção. O primeiro deles é o próprio Sete, filho que o Senhor deu a Adão após a perda de Abel. Quando eu leio a respeito desse personagem, uma coisa que para mim na hora vem, é que Deus é um Deus misericordioso e bondoso, amém, irmãos? Deus é um Deus que se agrada em abençoar os seus filhos, que se compadece, que conhece as nossas limitações, que sabe o quão frágil nós somos muitas vezes, e nos agracia com tantas coisas como fez com Adão. Adão não tinha mérito algum, Adão não tinha qualquer tipo de condição de diante do Senhor exigir uma recompensa pela perda de Abel, mas o Senhor generosamente lhe concede mais um filho, o qual ele dá o nome de Sete. E Sete, nós podemos entender que Sete aponta para recomeço. Recomeço. Um outro personagem desses 10 que eu mencionei, da descendência de Adão, Enos, filho de Sete. Enos foi o primeiro a invocar o nome do Senhor. Nós vemos no capítulo 4 de Gênesis, lá no finalzinho do capítulo 4, que diz, no verso 26, a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. A partir daí, se começou a invocar o nome do Senhor. Então, quando eu olho para Enos, eu penso que esse nome, esse personagem, aponta para uma aproximação. Romanos 10, 13 diz, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar aqui, irmãos, é muito mais do que você mencionar o nome. Invocar é uma palavra derivada de 2 outras palavras, in e vocar. In quer dizer dentro, e vocar quer dizer chamar, chamar para dentro, trazer para si, invocar. Então Enos passou a invocar o nome do Senhor, e o apóstolo Paulo faz menção disso, quando ele diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O terceiro personagem que nós vamos falar aqui nessa noite, Enoque, filho de Jared, andou com Deus. Enoque, para mim, é um exemplo que nós precisamos aprender no que se refere a relacionamento. E o quarto personagem, Noé, filho de Lameque, andou com Deus. A história de Noé aponta para a salvação. Irmãos, eu gostaria de pensar com os irmãos nessa noite a respeito de andar com Deus. Andar com Deus. Será que isso é possível nos dias de hoje? No meio dessa correria que nós temos vivido, no meio desse turbilhão de coisas,
no meio de tantas atividades, de tantas coisas nas quais nos envolvemos, será que é possível andar com Deus, ter um relacionamento próximo, íntimo com o Senhor? Será que nós conseguimos de alguma forma desenvolver isso? Será que seria possível executarmos tal façanha? Eu diria que sim, irmãos, porque Enoque não foi uma exceção. Noé também andou com Deus, e outros homens e mulheres piedosos na palavra andaram com Deus, tiveram relacionamento, tiveram aproximação de Deus, em momentos talvez muito piores do que esses que nós estamos vivendo hoje. Esses homens e mulheres andaram com Deus, e eu queria rapidamente trazer esse testemunho para os irmãos, né? No qual eu venho pensando desde o início do ano, irmãos. Desde o início do ano, assim que rompeu o ano, eu comecei a pensar e clamar ao Senhor por isso. Senhor, eu quero mais do Senhor, eu quero andar contigo. Eu quero mais relacionamento com o Senhor. Eu quero mais aproximação com o Senhor. Eu quero estar mais próximo de Ti. Eu quero viver uma vida de intimidade com o Senhor. Eu comecei a pensar nisso e automaticamente me vem esse personagem, Enoque. Enoque andou 365 anos com o Senhor. Algumas versões dizem, e alguns estudos até defendem, que Enoque passou a andar com o Senhor após o nascimento do seu filho Metusalém. Mas eu quero entender que no meio de uma geração perversa, uma geração pré-diluviana, uma geração que não tinha nenhum temor ao Senhor, que não tinha nenhum tipo de afeição a Deus, Enoque se destacava como um homem piedoso, um homem que amava ao Senhor, um homem que queria Deus. Enoque andou 365 anos com o Senhor. E, irmãos, eu não sei o que tem trazido vocês até a presença do Senhor, mas eu, desde muito pequeno, desde muito jovem, assim que eu comecei a conhecer o Senhor, o próprio Deus, irmãos, começou a gerar em mim um desejo profundo de querer conhecê-lo, um desejo profundo de querer saber mais quem é o Senhor, no meio de um contexto totalmente desprovido de graça, talvez, de um evangelho mais cristocêntrico. Eu queria o Senhor, eu queria conhecer ao Senhor, eu queria andar com o Senhor. Eu não sabia como eu iria fazer isso, eu não tinha ideia de como eu iria fazer isso. Eu era um menino, talvez mais novo do que muitos adolescentes aqui, mas eu queria o Senhor. Algo foi gerado em meu coração e eu disse: Senhor, eu quero o Senhor. Eu não estou interessado nesses movimentos, nessas campanhas, nesses alardes, nessas coisas que estão acontecendo. Eu quero o Senhor, eu queria o Senhor. Irmãos, muitas coisas aconteceram, muitas coisas acontecem na nossa vida ao longo da caminhada cristã. Muitas coisas acontecem com o intuito de nos desanimar, de nos fazer perder o foco. E não foi diferente comigo. Mas por misericórdia e graça do Senhor, Ele me trouxe a revelação do Senhor, da Sua palavra, da Sua vontade. E aqui estou eu para poder testemunhar para os irmãos e dizer: é possível andar com o Senhor. É possível andar com o Senhor. Andar com o Senhor, irmãos, não constitui em práticas e obras com efeito meramente religioso. Não é isso. Muitas pessoas viverão uma vida inteira numa denominação, professando uma religião, mas não quer dizer necessariamente que eles estão andando com Deus. Muitas pessoas estarão exercendo cargos, ministérios, ocupando posições, mas isso também não quer dizer efetivamente que essas pessoas estão andando com Deus.
Muitas pessoas, irmãos, estão hoje buscando relacionamento com Deus, buscando caminhar com Deus para atender interesses pessoais. Às vezes a motivação dessas pessoas foi para realizar algo pessoal seu. E deixa eu te falar uma coisa nessa noite, e quando eu ouvi isso para mim trouxe uma verdadeira revolução, criou um reboliço dentro de mim. Andar com Deus, irmãos, não quer dizer um meio para se alcançar determinado objetivo, um meio para o fim. Andar com Deus não quer dizer que eu estou cumprindo aqui as ordenanças, os propósitos de Deus, porque eu quero conquistar algo da parte dele. Não. Andar com Deus não é um meio para o fim. Andar com Deus é o fim em si próprio. Enoque andou com Deus e já já não se viu mais Enoque. Não sabiam mais onde aquele homem estava. Enoque foi levado pelo Senhor aos 365 anos. Para aquele tempo, irmãos, um homem de meia idade. Os homens viviam até 900 anos. Vamos dizer que Enoque ainda poderia viver mais uns 500 anos por aí, 600 anos. Mas ele decidiu andar com Deus, e ele já não era. E eu penso que hoje muitos de nós, talvez com a motivação errada, com o entendimento errado, estamos buscando andar com Deus para alcançar determinadas coisas. E nessa noite o Espírito de Deus vai nos trazer algumas características de Enoque, vai nos apontar algumas posições desse homem, algumas verdades que estão na palavra, apesar de estar tão sintetizada a história e a biografia de Enoque. Eu gostaria de ler com os irmãos e de estudar alguns pontos nesses minutos que nós temos. Aleluias. A primeira coisa que eu penso quando eu olho para a vida de Enoque é que Enoque obteve um testemunho que agradou a Deus. Enoque obteve testemunho que agradou a Deus. Irmãos, sinceramente, para você mesmo, como tem sido o seu testemunho? Como tem sido a sua vida diante de Deus e dos homens? A palavra fala lá em Mateus 5:16, Sermão do Monte: assim brilhe também a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Como tem sido o seu testemunho, irmão, irmã? Como tem sido o seu testemunho, jovem, adolescente? De que maneira o seu testemunho tem influenciado pessoas, vidas? De que maneira a sua vida, a sua conduta tem sido notada e percebida pela sociedade? Às vezes nós não precisamos falar nada para dizer quem somos, irmãos. E eu creio que esse é a maior forma de dizer realmente para o mundo quem nós somos. O nosso testemunho, a nossa conduta, a sua vida lá no seu trabalho, na sua escola, no meio da sua família. Como que tem sido as suas palavras? Será que em casa você tem refletido de fato aquilo que você demonstra dentro da igreja? Será que no trabalho as suas palavras condizem com o estilo de vida que você tem buscado viver no âmbito de reino de Deus? Será que no meio dos seus amigos ali as pessoas facilmente identificam você, assim como identificaram aqueles cristãos lá em Antioquia? Os cristãos foram chamados a primeira vez de cristãos por causa do seu testemunho, por causa do seu comportamento, a maneira como eles falavam, a forma como eles se vestiam, a maneira como eles se conduziam.
Isso automaticamente trouxe uma identificação no meio daquela sociedade. As pessoas olharam e falaram: eles se parecem com Cristo. Eles parecem aquele homem. Eles parecem aquele Nazareno que foi crucificado e que ensinou tantas coisas há tempos atrás. Eles parecem a maneira que eles têm de falar, de andar, de se conduzir. Parece com Jesus. Irmãos, como tem sido o nosso testemunho? Como que tem sido a nossa vida? Irmãos, como eu tenho me preocupado com isso, irmãos. Eu estive há poucos dias atrás, junto com a minha esposa, junto com a família, visitando nossos familiares, e eu fiquei me auto-analisando: Senhor, será que de alguma forma o meu testemunho, a minha vida, aquilo que eu professo, aquilo que eu ensino em algumas ocasiões, será que isso de alguma forma reflete de verdade quem eu sou? Porque, irmãos, é muito fácil a gente preparar um sermão, a gente preparar boas palavras e falar algumas coisas, mas o nosso grande desafio é com relação à nossa vida, é com relação à nossa conduta, é com relação ao nosso comportamento. Enoque obteve testemunho que agradou a Deus. Eu quero ler com os irmãos em Hebreus 11. Abra sua Bíblia em Hebreus 11. Aleluias. Hebreus 11:5 diz: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ele não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Pela fé, irmãos, Enoque obteve testemunho. Como anda a sua fé, meu irmão, para o início desse ano? Sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Não existe a menor possibilidade de vivermos nesse atual contexto da maneira como nós pensamos ou queremos, se não for por meio da fé. De maneira nenhuma. É impossível, não há a menor possibilidade de agradarmos a Deus. Não há a menor forma de nos achegarmos a Deus e chamarmos a atenção dEle, de maneira que Ele olhe para nós, assim como olhou para Enoque, e obter um bom testemunho. Irmãos, como anda a sua fé? Como tem andado a nossa fé? E o que é fé? É certeza das coisas que nós não vemos, é a convicção de fatos que nós não estamos vendo de forma materializada, mas nós cremos. Precisamos exercitar a nossa fé. Uma certa vez os apóstolos pediram ao Senhor: Senhor, acrescenta-nos a fé, acrescenta-nos a fé. E o Senhor diz que precisamos de pouca coisa no que diz respeito à fé, que se a nossa fé ela for do tamanho de um grão de mostarda, a menor das sementes, de maneira que nós coloquemos ela em ação, nós já estaremos conseguindo agradar a Deus. É como se nós pensarmos num balde com água e sabão. Pensa em um balde com água e sabão, irmãos. Pensa em 2 baldes. Um balde com água e sabão aqui, com muito sabão, e um balde com água e sabão aqui, com pouquinho sabão. Esse balde com água e sabão aqui está parado, ninguém movimenta ele, ninguém sacode ele. Ele está inativo, não há ação, não há nenhum tipo de movimento, não há nenhum tipo de agito. Vai continuar ali parado. Mas esse balde com água e sabão, com um pouquinho de sabão, alguém começou a movimentar essa água, a balançar essa água. O que vai acontecer, irmãos? Vai fazer muita espuma, vai crescer. Então a nossa fé não precisa ser uma fé grandiosa. Essa fé pequenininha aí que você tem,
que você crê, que você no fundo do seu coração, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio. Oh, eu creio, Senhor, que Tu és o Filho de Deus, que Tu és o Senhor, e que não há outro além de Ti. E eu creio, Senhor, que essa minha fé, embora pequena, Senhor, é o que eu preciso para agradar ao Senhor. A palavra de Deus diz, irmãos, que a fé sem obras, ela é morta, ela é infrutífera. Então use essa pequena fé que você tem, use essa pequena porção de fé que foi derramada no seu coração, segundo o dom de Deus, segundo a bondade do Senhor, e exercite essa fé, movimente essa fé, irmãos, faça algo, para que você possa obter testemunho, de maneira a agradar ao Senhor. Pedro, como eu posso agradar ao Senhor? Que tipo de testemunho eu posso usar para que de alguma forma o Senhor se agrade? Irmãos, há duas maneiras de testemunhar a nossa fé. Duas maneiras: de forma passiva, pela sua própria vida, pelo seu comportamento, pelas suas palavras, pela maneira como você fala, pela maneira como você se conduz, pela forma como você trata sua esposa, pela forma como você trata seu marido, pela forma como você trata os seus filhos, pela forma como você se comporta diante dos seus amigos do trabalho, diante de uma situação social. Essa é a forma passiva, você não está falando nada, você está ali quieto, e de alguma forma você está testemunhando aquelas pessoas a sua fé. A segunda forma, irmãos, é de forma ativa. É quando lhe é dada a oportunidade de proclamar a alguém o santo e precioso Evangelho. Oh, irmãos, que possamos fazer isso mais vezes esse ano. Que possamos de alguma forma nos movimentar, de maneira a trazer crescimento para o reino. Não para que a gente venha se vangloriar, não para que esse ministério venha aumentar em número. Queremos isso também, queremos que muitas pessoas se acheguem, que muitas pessoas entrem por essas portas e ouçam o Evangelho. Mas para que o nome do Senhor seja glorificado, a nossa fé precisa ser movimentada de forma ativa. Ei, você tem pessoas no seu círculo de amizade que não conhecem o Senhor? Tem algumas pessoas que vocês conhecem que não têm o Senhor, que não têm a salvação? Na sua família, pessoas que ainda não conhecem o Senhor? Lá no seu trabalho, tem pessoas que não conhecem o Senhor? Aí é um campo missionário para você entrar, queridos. Aí Deus tem te dado oportunidades para que você possa testemunhar de forma ativa e dessa maneira alcançar, assim como Enoque, bom testemunho que agrade ao Senhor. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Um outro ponto que me chama a atenção na vida de Enoque é que Enoque perseverou. Enoque foi um homem muito perseverante, irmãos. Se a gente pudesse mencionar alguns personagens perseverantes, eu acredito que Enoque estaria entre um deles. Porque, como eu falei para os irmãos, havia um momento ali, um período pré-diluviano. Deus estava muito irado com a humanidade, pela maneira como eles se conduziam, pela forma como eles estavam totalmente indiferentes a Deus, afastados de Deus. E Deus levantou um homem, irmãos, um homem. E esse homem decide andar com Deus. Esse homem se posiciona de maneira tal que não há nada mais importante para ele do que andar com Deus. E ele não vê isso como um meio para se obter um fim. Não. Enoque decide andar com Deus e ponto. Esse era o fim. Essa era a finalidade. Esse era o propósito principal de Enoque. Essa era a razão da vida de Enoque. No meio de uma geração perversa, irmãos. Muitas vezes a gente tem desistido, tem desanimado,
Muitas vezes a gente tem se sentido desestimulado, porque acontecem algumas coisas de forma pontual ou não, mas isso tem desanimado alguns. Escute uma coisa: Enoque perseverou. Enoque foi perseverante. Quando eu penso nessa palavra perseverar, é um verbo muito parecido com permanecer. E permanecer, irmãos, no capítulo 15 de João, se os irmãos puderem depois olhar de maneira detalhada, percebam quantas vezes repete a palavra permanecer. No capítulo 15 de João: se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem e vos será feito. Como não pode o ramo permanecer na vara e não produzir frutos, assim também vós não podeis permanecer. É muitas vezes que repete a palavra permanecer. No total são 12 vezes. 12 vezes repete permanecer. Na Bíblia, quando há uma repetição, é para dar ênfase a determinado ponto. E foi repetido 12 vezes. 12 vezes a palavra permanecer, o verbo permanecer. Irmãos, eu não sei que tipo de luta que você tem vivido nesses dias. Eu não sei quais têm sido as suas guerras. O que tem te feito repensar, talvez, no que diz respeito à caminhada, no que diz respeito à vida cristã. Mas atente para o exemplo de Enoque. Olha para esse homem. Ele decidiu permanecer, perseverar. Se nessa noite aqui há pessoas que estão desanimadas por alguma razão, que estão desestimuladas, que estão fracas, que estão pensando em desistir, que no nome de Jesus vocês sejam renovados, que no nome de Jesus essa palavra venha para vocês, trazendo renovo, e que o exemplo de Enoque entre no seu coração como uma flecha, e que vocês entendam: aquele homem não desistiu, ele perseverou, ele permaneceu firme, e se ele permaneceu, eu também posso permanecer. Se Enoque perseverou, irmãos, você também pode. Ei, eu não sei quais têm sido as suas guerras, mas pensa nisso. Andar com Deus deve ser a sua prioridade número 1 nesse ano. Se Enoque andou 365 anos com Deus, ei, ande 365 dias esse ano com Deus. Que todos os dias desse ano sejam consagrados para que você possa andar com Deus. E eu quero trazer para vocês mais um exemplo de que Enoque andava com Deus. Enoque era íntimo de Deus. Irmãos, como anda a sua intimidade com Deus? Como anda a sua vida de oração? Como andam os seus devocionais? Intimidade, irmãos. Intimidade, queridos, intimidade. Não existe outra forma de se aproximar de Deus e de andar com Deus e de nutrir um relacionamento com Deus, se não for através da intimidade. Eu estou casado, vai fazer 8 anos com a Deise. E nesses 8 anos, irmãos, eu posso dizer que conheço bem a Deise. Eu olho para a Deise, ela olha para mim. Eu sei quando ela está bem, eu sei quando ela não está tão bem. Nós nos conhecemos. Isso quer dizer relacionamento. Eu tenho uma vida de intimidade com a Deise. Como que você pode andar com Deus se você não o conhece? E como é que nós podemos conhecer a Deus? Aqui eu quero dar algumas dicas rápidas, irmãos. Por favor, fiquem comigo, não percam isso. Algumas dicas rápidas do que você pode fazer para andar com Deus. Talvez você esteja aí pensando: nossa, eu já tentei isso, cara. Eu tentei andar com Deus. Eu tentei manter uma vida, um padrão de caminhada com Deus, mas eu não consigo. É muito difícil para mim. Esse caminho é muito estreito. Essa porta é muito apertada. Ou eu sou recorrente em quedas, em tropeços. Talvez você esteja aí pensando:
não é para mim, eu não consigo. Andar com Deus pode ser para alguns, para mim isso é uma tarefa muito difícil. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa nessa noite, no nome de Jesus, nós vamos caminhar esse ano com Deus, nós vamos caminhar lado a lado com Ele, Ele será o nosso pastor. A palavra do Senhor diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No original dizia: eu não preciso de mais nada, o Senhor é o meu pastor e isso é suficiente, isso me basta. O Senhor quer andar contigo. O propósito principal de Deus ao criar o homem não foi fazer mais um objeto da sua criação, não foi, irmãos, mas foi ter relacionamento com Ele. Deus queria uma família. Deus todos os dias vinha até o jardim do Éden para estar junto com o homem, para ter relacionamento com Ele. E o propósito de Deus não mudou, irmãos, entendam isso. A salvação não é o propósito final de Deus. A salvação é um meio para se atingir o propósito de Deus. E o propósito de Deus é esse, Ele quer ter relacionamento com você, irmãos. Se a salvação fosse o propósito principal do Senhor, nós poderíamos conhecer o Senhor e ponto, acabou. Senhor, pode nos levar. Mas não é isso, irmãos. Ele quer que nós experimentemos uma vida de relacionamento com Ele. Ô irmãos, como está a sua vida com o Senhor? Uma outra coisa que me chama muita atenção na vida de Enoque, nós vemos em todos os personagens, irmãos, escute isso, toda a descendência nasceu, gerou filhos e filhas, envelheceu, viveu muitos anos e morreu. Todos eles. Na Bíblia nós temos exemplo apenas de Enoque e de Elias, que também foi trasladado. Enoque, nós podemos resumir a vida de Enoque em nasceu, teve filhos, gerou filhos, envelheceu, e ao invés de morreu, nós podemos falar, e viveu eternamente, para a glória do Senhor. Enoque viveu eternamente, junto do Senhor. Alguém ilustra de uma forma muito linda esse relacionamento de Enoque. Uma criança, alguém falou que uma criança ouviu uma história na salinha das crianças, que dizia que Enoque começou a andar com Deus. Enoque começou a andar com Deus e Deus começou a andar com Enoque, eles caminhavam, eles andavam juntos, e um dia Enoque foi tão longe com Deus, Enoque andou tão longe com Deus, ele foi tão profundo, que Deus falou para ele: Enoque, você já está muito longe de casa, não precisa voltar não, vem morar comigo, fica aqui comigo. Oi, irmãos, que nós possamos ter a vida marcada com essas evidências. Alguém que nasceu, alguém que tem vivido uma vida, casando ou não, mas que principalmente a sua vida seja marcada por viver. A palavra de Deus diz em João 10:10 que o ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus a quem enviaste. Jesus também diz em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, que possamos encontrar essa vida. Como posso andar com Deus no meio de uma geração tão difícil como essa? Eu quero dar algumas dicas para os irmãos, e que isso possa servir para todos nós, inclusive para mim, que possamos praticar isso de maneira firme. Como eu posso andar com Deus? Antes de qualquer ação do seu dia, escute isso, antes de qualquer coisa do seu dia, ao acordar, que a primeira pessoa
com quem você vai se relacionar seja o Senhor. Então, ao acordar, que não haja nem sequer um tempo para um bom dia para o seu esposo ou para a sua esposa, ou pegar o celular que está ali do seu lado e ver quais foram as últimas mensagens que te mandaram, ou quem sabe levantar e fazer um café e começar algumas coisas do seu dia a dia. Irmãos, uma dica: comece o seu dia com Ele. Comece o seu dia orando a Deus. Comece o seu dia agradecendo a Deus, porque mais uma vez Ele lhe permitiu abrir os olhos, porque mais uma vez Ele lhe permitiu respirar, ver a luz desse dia e viver de maneira que você possa testemunhar para a glória dEle. Comece o seu dia orando ao Senhor. Em seguida, irmãos, medite na palavra do Senhor. Eu estou te dando aqui algumas dicas para que você possa andar com Deus. Você quer andar com Deus? Faça isso. Medite na palavra. Leia a palavra. Decore versículos. Que esses versículos sejam o seu nutriente para todo dia. Que ao sair para trabalhar, ao sair para estudar, que você possa meditar nessa leitura. Ande em espírito de oração. Ande em espírito de oração. O que é andar em espírito de oração? Você está ali no ponto de ônibus, esperando um ônibus, e você está: Senhor, obrigado por mais esse dia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Olha essas pessoas que estão passando por aqui. Senhor, que o Evangelho possa alcançá-los. Senhor, toma o meu dia em tuas mãos. Guarda a minha casa, fica comigo. Espírito Santo, ministra ao meu coração. Esteja em espírito de oração. O crente que anda em espírito de oração, irmãos, não anda com inclinações para pensar em outras coisas, porque a sua mente, os seus pensamentos, a sua oração está ocupada das coisas que são do alto. Então ande em espírito de oração. Ore em todo tempo em espírito. Quando Tessalonicenses diz, a epístola de Paulo aos Tessalonicenses, orai sem cessar, ele não está falando, começa às 6 horas da manhã a oração e termina de joelho às 10:30 da noite. Não é isso, irmãos. Ore em espírito. Nutra uma vida de oração no espírito. Você quer ver uma outra forma de você andar com Deus? Pratique boas obras. A nossa vida cristã não deve se resumir aqui a essas 4 paredes. A nossa vida cristã precisa ser movimentada. Nós precisamos movimentar a nossa fé. De que forma, Pedro? Visite alguém, irmãos. Vá até a casa de um irmão que está fraco, que está desanimado. Visite um enfermo. Visite uma pessoa que precisa de ajuda. Ajude alguém. Pratique o bem, pratique boas obras. Porque o seu cristianismo, que o amor que você canta, seja um amor prático, seja um amor evidenciado pelas obras. Pratique boas obras. Além da oração, de andar em espírito de oração, nós precisamos reservar um tempo para orar em secreto. Precisamos orar em secreto. As maiores batalhas, irmãos, entendam isso, são ganhas lá no seu quarto, de joelhos dobrados, de rosto no pó. As maiores batalhas são ganhas lá, são travadas lá, mas lá também o Senhor concede vitórias. Então, separe tempo de oração e esteja em comunhão com os santos. Irmãos, vida em comunhão. Vida em comunhão. Lembra que eu falei no início? Participe das atividades da igreja. Procure os irmãos, vamos estar juntos. Vai para tal lugar, chama um irmão para ir com você. Esteja em comunhão. Esteja em comunhão. Irmãos, a vida de Enoque nos traz algumas lições. E eu queria encerrar nessa noite
trazendo a vocês a seguinte palavra: é possível andar com Deus nesse tempo. É possível andar com Deus. E que esse seja o maior objetivo desse ano na vida de cada um de vocês que estão aqui. Andar com Deus. Que Deus possa inflamar o coração de vocês. Acima de todas as demais prioridades que eu sei que vocês têm, que eu tenho. Que a prioridade número 1 seja andar com o Senhor. Andar com o Senhor. Viver uma vida de comunhão com Ele, de intimidade, de relacionamento, de proximidade. Viver uma vida onde eu já não exista mais. Assim como Enoque já não se via mais, ele já não era. Acabou Enoque. Que as demais prioridades da sua vida possam ficar totalmente em segundo plano, irmãos. Estamos iniciando um ano novo, cheio de perspectivas. Vão acontecer muitas coisas esse ano. Irmãos, mas como eu gostaria em Deus, de chegar ao final do ano, aqui nessa igreja, e ouvir testemunho de irmãos que se posicionaram. Eu decidi andar com Deus. Eu decidi viver uma vida mais próxima de Deus. Eu decidi viver uma vida de profunda comunhão com Deus, de oração, de quebrantamento. Irmãos, vocês vão ver a diferença que isso vai fazer na sua vida, porque a palavra de Deus, ela não é mentirosa. Quando a palavra do Senhor diz: buscai o reino em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Nós temos muitas vezes invertido essa ordem. Nós buscamos todas as demais coisas, irmãos. Nós buscamos o nosso bem-estar, buscamos o nosso trabalho, o bem-estar da nossa família, buscamos coisas pessoais que atendam às nossas necessidades. E, irmãos, até aí está tudo certo, não há pecado nisso. O problema é quando nós invertemos essa prioridade das coisas, quando nós buscamos essas coisas e por último nós lembramos: o reino. Que você busque o reino esse ano, que você busque andar com Deus, irmão, que você busque andar com Deus, irmã. Que a marca da sua vida durante todos esses meses, durante todos esses dias, essas semanas, seja: ali vai um homem, ali vai uma mulher que anda com Deus, que tem relacionamento com Ele, que vive uma vida para a glória dEle. Você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua casa, você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua família. Nós temos muitos objetivos pessoais, mas que isso possa arder no seu coração. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês nessa noite. Aleluias. Irmãos, talvez, como eu falei aqui, você não tenha conseguido viver uma constância na sua caminhada cristã. Talvez a sua caminhada cristã é marcada por altos e baixos, por vales e montes. Talvez a sua caminhada é marcada por tantos deslizes e tropeços. Talvez você tenha um desejo sincero de querer Deus, caminhar com Deus, mas tantas situações têm acontecido que recorrente vezes você tem desanimado. Irmãos, essa palavra é para você. Saber que Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus, eles obtiveram um bom testemunho. Essa é uma noite em que o Espírito Santo estará trazendo renovo a nós, estará trazendo uma nova perspectiva de reino, uma nova visão com relação a reino, colocará em ordem as prioridades na nossa vida, na nossa casa, no nosso coração. Eu não sei se vocês costumam fazer um planejamento do ano, das coisas que vocês querem fazer,
dos cursos que vocês desejam fazer, das viagens, dos projetos. Irmãos, se vocês fizeram isso, se alguém fez isso, amém, glória a Deus. Mas traga essa realidade para o topo dessa lista, em nome de Jesus. Andar com Deus. Coloque Deus como prioridade na sua casa, na sua família. Comece o dia orando. Medite na palavra. Pratique boas obras. Esteja em comunhão com os santos. Não é impossível, irmãos. Não é um evangelho inatingível, utópico. Não é. Não é. Não é. É possível andarmos com Deus. Feche seus olhos, eu gostaria de orar com vocês nessa noite. Aleluia. Aleluia, Senhor.